Ah, olá, eu sou o Pedro Coelho, do 12º I da Escola Secundária Dom Afonso Henriques, e hoje vou apresentar o meu trabalho da primeira semana de prática simulada, que consistia em escolher uma linguagem que nos foi disponibilizada no Classroom e aprendê-la, falar sobre ela. Então, depois de pesquisar um pouco sobre as linguagens que foram lá apresentadas, eu escolhi a linguagem Ruby. E vou falar um bocado sobre esta linguagem, que foi criada na década de 90 pelo japonês Yukihiro Matsu. Foi lançada ao público em 1995 e desde então tem vindo a ganhar novas versões. É uma linguagem orientada a objetos de tipagem dinâmica e forte. O que é isto de dinâmica e forte? Dinâmica, ao ponto de não ser preciso dizer qual é o tipo de variável, se é inteiro, se é float. Porquê? Porque o Ruby irá inferir o tipo dessa variável de acordo com os seus dados, a sua natureza. Eu vou explicar isto mais à frente neste vídeo. E forte, no caso de não ser possível somar, por exemplo, um dado booleano com um dado inteiro. O que faz que Ruby seja uma linguagem muito organizada. Porquê é que eu escolhi aprender Ruby? Depois de visto alguns vídeos, visto alguns sites também, percebi que é uma linguagem produtiva, é fácil de escrever códigos, tem uma sintaxe limpa, simples, também tem uma grande comunidade. Isto é bom porque é uma linguagem que passa a estar constantemente atualizada e podemos tirar dúvidas online, vai-nos ser disponibilizado respostas rapidamente. É usada em grandes empresas. Eu vou referir aqui uma que é o GitHub, que é uma digamos que é um site que estamos acostumados a mexer, e está no top 10 dos índices de popularidade. Ou seja, é uma das linguagens mais utilizadas no mundo da programação. Eu vou falar da instalação. Eu comecei por ver umas videoaulas de um youtuber brasileiro que instalou o Ruby no computador, só que ele estava a utilizar o sistema operativo do Ubuntu. E como eu estou em Windows 10, tive que optar por outras maneiras. E havia dois tipos de maneiras que se podia programar em Ruby. Uma delas era instalar e fazer o download do RBEnv, que a partir disso podíamos gerir várias versões do Ruby no nosso computador, ou a partir do Code Anywhere. Code Anywhere, para quem não conhece, é um site onde se pode programar online. Como existe o Code Anywhere, existe mais do que um site de programação online. Eu estou a falar no Code Anywhere porque é o que eu conheço mais. Ora bem, como eu não tenho Ubuntu, eu tive que optar por outras maneiras e então fiz o download a partir deste site, que é o Ruby Installer. Instalei esta versão aqui, que é o Ruby mais DevKit 2.6.6-1 de 64 bits, que é a versão mais aconselhada. E tive algumas complicações a partir da instalação da linha de comandos, porque eu não estava a ver vídeo nenhum. Eu decidi tentar desenrascar-me sozinho e depois até consegui. E com essa instalação é-nos disponibilizado o Ruby, o Interactive Ruby. Eu vou também já deixar aqui aberta a linha de comandos porque vou precisar mais à frente. E o que é isto do Interactive Ruby, que está aqui do nosso lado direito? O Interactive Ruby é uma ferramenta disponibilizada pelo Ruby que nos permite executar códigos rápidos escritos aqui nesta linha de códigos. Porque isto aqui é a linha de comandos a partir do IRB, que foi uma coisa que eu reparei que no Ubuntu, a partir da consola, se escrevêssemos IRB dentro do Ruby, ia abrir um Ruby interativo, um Interactive Ruby. Peço desculpa. Eu vou já dar uns pequenos exemplos do que é isto do Interactive Ruby. Isto dá para fazer códigos rápidos, digamos. Podemos fazer o primeiro olá mundo, basta-nos pôr put olá mundo. Ok, aqui deu um pequeno erro por causa
do acento. Dá para fazer cálculos matemáticos, tem bastantes operadores que eu também vou falar mais à frente, mas eu agora vou começar por falar dos tipos de dados que temos aqui. Que os tipos de dados, para quem não sabe, servem para classificar a natureza da informação de uma variável, ou seja, cada variável tem o seu tipo de dados. E quais são estes tipos de dados? Temos os integer, que são inteiros, que são os números positivos e negativos, incluindo zero. Temos floats, que são números reais, ou seja, números com casas decimais. Temos o tipo de dados boolean, que serve para informar a veracidade. São bastante usados, só tem dois tipos, que é o true, que é uma instância da classe trueClass, ou false, a instância da classe falseClass. Temos strings, que são textos. Isto pode incluir letras, pode incluir símbolos, pode incluir números, e são apresentadas com aspas simples ou aspas duplas. Temos também arrays, que são listas ordenadas de dados num único objeto, que são apresentados também por parênteses retos. Symbol, que é um tipo de string. São bastante idênticos. A única diferença é que string pode ser mudado, pode ser alterada, e o symbol não, é um objeto imutável, ou seja, nunca muda. Temos também hashes, que são dados organizados por chaves. Pronto, e eu vou mostrar agora o tal ponto que eu referi anteriormente de tipagem dinâmica, em que o Ruby nos dá, não é nos dá, o Ruby diz qual é o tipo das variáveis sem nós termos que dizer. Eu vou criar aqui uma variável chamada variável, para que se entenda melhor, e vou-lhe dar um valor de 10, por exemplo. O Ruby vai dizer que é 10, e com o código que nós temos de pôr o nome da variável, neste caso chama-se variável.class, o Ruby diz qual é o tipo de variável, o tipo de dado. Neste caso é um inteiro, um integer. Eu vou fazer isto para todos os tipos. Vou fazer agora. Vejamos que era, por exemplo, 10.7. Já não é um inteiro. E aqui está o Ruby a dizer que a variável que de 10 passou a ser 10.7, agora é um float. Digamos que a variável era true. Vai ser uma instância da classe trueClass, que é booleano. O mesmo para o seu oposto. Vai ser um booleano também, mas da false class. Vou fazer também para strings, por exemplo, um olá. É uma string. Arrays são apresentados com parênteses retos. Eu vou pôr na posição 0 o número 1, na posição 2, na posição 1 o número 2. Aqui está. Quando nós fizemos classe, vai-nos assumir que é um array. Também a classe symbol, vou-lhe chamar variável na mesma. A classe symbol tem que ter 2 pontos, ou seja, variável igual 2 pontos e o nome do symbol. Neste caso eu vou-lhe chamar mesmo symbol, que é para ficar mais perceptível. Aqui está. Se nós fizermos classe, vai-nos dizer que é symbol. E agora com as hashes. As hashes também são um bocado diferentes de pôr, mas também nada de difícil. Para nós fazermos uma hash, temos de pôr variável, que é o nome da variável, igual. Temos de abrir chavetas e vamos, por exemplo, pôr. Vamos dizer que isto é um curso, por exemplo. Um curso, 2 pontos, isto é um curso de quê? Digamos que é de Ruby, foi o exemplo que eu tirei dos vídeos que eu vi. Peço desculpa se deu ruído.
Digamos que é curso Ruby. Ok. Vai apresentar aqui, quando nós fizermos variável classe, vai nos dizer que é uma hash. Adiante. Vou falar agora um bocado dos operadores matemáticos que temos aqui. Vou dar aqui só algum espaço para não ficar tão em cima umas coisas das outras. Quais são os operadores matemáticos que nós temos aqui? Eu vou já dar um exemplo deles. Um deles é a adição, a partir do símbolo mais. Temos também a subtração, do símbolo menos. Temos a multiplicação, que é usado com um asterisco. Temos a divisão, que é usado com uma barra. 4 dividido por 2 dá 2. Temos o módulo. O que é o módulo? O módulo é o resto de uma divisão. Imaginemos, vamos fazer 4 e o módulo de 4 a dividir por 2 será 0, porque o resto dará 0. E temos também um expoente. Eu vou dar aqui outro exemplo, com o 3, por exemplo, que são 2 cardinais. Por exemplo, 3, 2 cardinais, 3. Vai dar 3 ao quadrado, que dá 27. Estes são os operadores matemáticos que temos. Podemos também fazer aqui no Interactive Ruby cálculos a partir de variáveis. Vamos definir, por exemplo, uma variável chamada var1 igual a 10 e uma var2 igual a 5. Podemos depois fazer o cálculo de var1 mais var2. Peço perdão, fiz vezes, mas também serve. 10 vezes 5, 50. Pronto, e agora vou passar para o ponto de entrada e saída de dados. Aqui sim já vou usar mais a linha de comandos e vou usar aqui o Sublime Text. Como o primeiro código normalmente é sempre um Olá Mundo, eu já mostrei como é que se faz a partir do Interactive Ruby. Posso também mostrar a partir daqui. Basta-nos pôr put. Vou tirar o acento. Olá Mundo. É basicamente isto. É bastante simples. Isto chama-se exercício 1.rb. RB é dizer que é um fecheiro Ruby. Então entramos aqui na linha de comandos e pomos exercício 1.rb. Olá mundo. É bastante fácil programar, como eu já referi. Eu vou fazer aqui um pequeno programinha para mostrar a entrada e saída de dados a partir desta linguagem. Nós usamos o cardinal para fazer comentários. Isto é um comentário. Isto não vai aparecer no programa. Eu vou mostrar aqui como é que se dá. Entrada e saída de dados. Vamos começar com um print. O que é um print? Um print tem a mesma função de um put, como eu mostrei anteriormente com o Olá Mundo. A diferença é que um print, nós, se inserirmos dados, nós podemos escrever a seguir ao print. Eu já vou dar um exemplo. Por exemplo, print insira o seu nome. E aqui vamos criar uma variável que vai tomar o nosso valor do nome, que se vai chamar nome, e nós temos de pôr get.champ. O que é isto do get.champ? Este get.champ solicita uma entrada de informação neste programa. Ou seja, esta variável vai poder ter uma informação inserida pelo utilizador a partir do teclado. Depois disso, eu vou por aqui outro comentário. Vai escrever
uma frase usando a informação que demos. Isso fazemos como? Eu agora vou utilizar um put. Por exemplo, olá, e como aqui nós temos o nosso nome, caso nós ponhamos também um cardinal, vai-nos inserir também estas chavetas. Isto é o que serve para nós apresentarmos a nossa variável como ato de saída. Ou seja, nós agora vamos ter que pôr aqui como se chama a nossa variável, neste caso em nome. Eu vou dar um Ctrl S para guardar e vou ir à linha de comandos e vou executar agora outra vez o exercício 1. Está a pedir para inserir o nome. Eu vou pôr Pedro Coelho. E aqui diz olá Pedro Coelho. Podem ver que deu aqui um Enter. Porque é a diferença entre um print, que nos permite escrever logo em frente, e um put, que dá depois um Enter. Eu vou modificar aqui um bocadinho. Insira o seu nome. Vou copiar este código para ser mais rápido e vou, por exemplo, insira o seu sobrenome. Aqui vou-te chamar sobrenome. E aqui vou dizer olá nome, espaço, peço perdão, sobrenome. Vou guardar. Vou voltar a executar o exercício 1. Vai-me pedir o meu nome, Pedro, sobrenome, Coelho, e vai executar exatamente como antes. Podemos fazer também a partir de cálculos, digamos assim. Eu vou criar aqui um novo exercício, no qual vou chamar exercício 2.rb. E vou fazer este exercício com cálculos. Print. Vamos fazer aqui um print de um número inteiro. Digamos, introduza um número inteiro. E vamos dizer que este número aqui vai ser o número 1, NO1, vai ser igual a, igual a gets.chomp. E aqui vamos fazer um ponto diferente. Temos de acrescentar to_i. O que é que este to_i vai fazer? Isto é um método do Ruby que consiste em converter uma string em um inteiro, caso seja compatível, obviamente. Ok, vamos fazer novamente para acrescentar outro número. Introduzo um número inteiro. Vamos chamar agora aqui número 2. E agora vamos criar outra variável chamada addition. Isto é igual ao NO1 mais NO2. E depois vamos pôr um put e dizer que a soma do número 1 com o número 2
é, e aqui pomos o nome da variável, addition. Vamos guardar e vamos executar este exercício. Exercício 2.rb. Introduza um número inteiro, vamos pôr um 10. Introduza outro número inteiro, vamos pôr um 5. A soma do número 1, que é 10, e do número 2, com o número 2, que é 5, é 15. Este foi o que eu aprendi nesta primeira semana acerca do Ruby. Obrigado.